realmente pensa. Sem contar a competência profissional, eu estou falando de Jadson Viana. E aí, Jadson, como é que você está, amor? Bom dia, Rúbia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Como é Meu que você áudio. está? Tô bem, me recuperando. É, Tive umas complicações aí, mas agora deu tudo certo. Graças a Deus, está tudo certo. Como é que tá a esposa, a filhota, tudo bem por aí também? Tá bem, hoje minha filha adivinhou, ficou agarrada aqui em mim. Cheguei um pouco em cima da hora, mas deu tudo certo. Eu achei Cheguei ótimo que agora. quando a gente estava gravando o curso de iluminância do Jadson, e aí eu já aproveito para falar a vocês, só me gasguei aqui, que o Jadson tem um curso de iluminância aqui junto com a gente no ACAD, um curso sensacional. E aí, quando a gente estava gravando o curso, de vez em quando ela entrava no quarto, né, Jades? Aí o Jades, não, peraí, só um minutinho. Não, filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela aparecia, daí a pouco ela voltava. Aí vinha ela de novo e a gente foi ali intercalando, né, o nosso bate-papo e a atenção à filhota lá, que aliás é uma gracinha, né? Mas que bom. Se ela aparecer por aí, bota ela na tela para a gente ver, tá? Tá. Show de bola. Deixa eu chamar mais um convidado aqui para a gente começar o nosso bate-papo. A ideia hoje é que a gente faça de fato um bate-papo tranquilo, sem nenhum tipo, nada engessado, né? A ideia é tirar dúvida, trazer o que vocês têm aí de questionamentos para os nossos convidados, para a gente falar um pouquinho sobre higiene ocupacional, que a gente sabe também que é uma das matérias mais importantes na área de segurança do trabalho, sem desmerecer as demais, obviamente, mas dentro de importância aí, realmente a relevância é de peso. E vocês já conhecem, já esteve com a gente aqui 2 vezes no Academy SST, e hoje faz essa intervenção, e mais tarde estará conosco de novo aqui, só que hoje eu errei a cor da camisa, viu, Gustavo? Hoje eu tô de cinza, não tô de amarelo. Como é que você tá, querido? Bom dia, pessoal. Tô bem, é um Tudo prazer estar bom? aqui mais uma vez. Bom dia, Jadson. Tudo bem, cara? Não tá escutando, Jadson? O Jadson está em Nárnia. Tô ouvindo. Falei bom dia, Jadson. Tudo bem, cara? Bom dia. Agora É sim. porque a voz do Gustavo é grave demais, aí tem hora que ele fala baixo, a gente não sabe se é o Gustavo ou se é um trovão. A gente fica na Beleza. dúvida. Mas mais uma vez é sempre bom estar aqui para falar de higiene ocupacional. Bom dia a todos. Eu vi que o Arnaldo tá por aí. Grande abraço para ele, a Aldete também. Pessoal bacana, Alexandre. Um abraço para todos aí que estão acompanhando a gente nessa manhãzona de domingo aqui. Professor Arnaldo, que aliás me deu o prazer de participar do curso lá em São Paulo, né? E engraçado que o primeiro curso, né, primeiro evento que eu participei sobre E-Social, em 2015, né, foi organizado lá pela doutora Nils, o pessoal da Vista Proteção e tudo mais. Obviamente, o professor Arnaldo estava conosco, Claudeci, inclusive o Machado disse que participou desse mesmo evento e eu não me recordo dele lá. Enfim, tivemos lá o nosso saudoso professor Armando também, que estava presente no momento, e o professor Arnaldo estava lá. E aí, anos depois, eu vou fazer um curso sobre E-Social em São Paulo, e quem está dentre as cadeiras, meu Deus do céu, isso que as pernas nem param, né? Isso que dá aquele frio na espinha, que você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi sensacional, sempre muito carinhoso comigo. Obrigado pela audiência, viu, professor Arnaldo? Prazer em tê-lo conosco. Bom, e aí, pessoal, é o seguinte... Um abraço para o Machado também, que está por aí. Eu vi aí o... Machado sempre está por aqui. O pai está on aí hoje. Faz uma gracinha e vai embora, porque ele acha que eu não sei, que ele só vem aqui fazer graça e vai embora. Ele não fica com a gente. Machado é desses. E, obviamente, também, que eu já vou pedindo vocês para irem compartilhando essa live aí. Acorda, pessoal, a gente vai começar a nossa live com muita coisa bacana, muito conteúdo de relevância. E eu tenho o enorme prazer de estar recebendo aqui pela primeira vez no Academy SST, não só no Academy, mas também nas nossas redes sociais. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com ele, muito embora acompanhe o trabalho, sei do grande profissional que é e admiro muito o nosso queridíssimo engenheiro Ricardo Silva, que também está conosco aqui. Olá, Ricardo, como vai? Bom dia a todos. Bem? Estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Jadson. Bom dia. Muito bom. Seja muito bem-vindo, viu, Ricardo? Prazer em recebê-lo aqui no nosso evento.
Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite. Fiquei bem satisfeito e é um prazer estar aqui com vocês nesse domingão de manhã para a gente bater esse papo, né? E ver o que a gente consegue contribuir com essa galera toda que está aí nos prestigiando e, é claro, participando desse evento maravilhoso que difunde tanto conhecimento aí pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado por estar conosco. Bom, antes de começar, então, as nossas perguntas, eu gostaria de passar a palavra a cada um de vocês, que pudesse falar um pouquinho, se caso é que alguém não os conhece, né? Acho pouco provável que isso seja uma verdade, mas, enfim, caso alguém ainda não tenha ouvido falar de Jadson Viana, de Ricardo Silva e de Gustavo Rezende, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente para que o pessoal tenha ideia aí do quão gabaritados são os nossos convidados. Eu vou seguir aqui a linha da minha tela aqui, então vou dar a palavra aqui a Jadson. Jadson, por favor, fala um pouquinho sobre o Jadson para a galera. Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje é o ABC de São Paulo que está representando aqui, né? Tem Gustavo de Santo André, eu de São Bernardo e o Ricardo de São Caetano. Então, o ABC de São Paulo está aqui representando hoje. Bom, eu sou técnico em segurança do trabalho de formação desde 2004. Sou técnico em higiene ocupacional. Lido com essa área prestando consultoria desde 2011, mais ou menos. Então, não tem tanto tempo assim. Mas, assim, estou aprendendo a cada dia. É uma área área de segurança do trabalho, quando você sai lá da escola, que você se forma técnico, que você vai para campo, você começa a perceber que você tem mais a aprender, e quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada, e é uma área de contínuo aprendizado, independente da área que você vá, né? Seja gestão, seja treinamentos de NR33, 35, NR10, NR12, apreciação de máquinas, higiene ocupacional não é diferente. É uma área que exige muito da gente, e é interessante, Rubia, esse espaço que o SST Academy oferece, porque a área da ciência, hoje em dia, está sendo muito questionado, né? Estamos no meio de uma pandemia, e você vê gente falando que vai tomar vacina, vai morrer, não existe pandemia, é isso e aquilo, a máscara não protege nada, ou protege tudo. Não tem um meio termo, não tem uma discussão séria sobre alguns assuntos importantes, e essa é uma oportunidade, falando um pouco agora aqui da pandemia, né? Essa é uma oportunidade muito grande que a gente tem para educar a sociedade, né? O pouco que a gente fizer na família, nos vizinhos, para que a gente possa evoluir um pouco, né? Todo mundo aqui com certeza já ouviu algum comentário, seja na internet, pessoalmente, algo do tipo, máscara não serve para nada, a máscara, eu vou para Black Friday lá para o mercado lotado de gente, mas eu não tenho problema porque estou com a máscara, então ou subestima ou superestima, e você não vê nenhuma orientação e nem discussões muito sérias a respeito, né? E essa galera, né, quando você está num SESMIT de uma empresa, por exemplo, aí você fala, mas como é que o cara não usa plug? Como é que o cara quer burlar a proteção da máquina? Ele sai dessa sociedade, né, dessa cultura de gente que tem esse tipo de comportamento raso e muito crítico à ciência sem uma fundamentação, né? E higiene ocupacional é uma ciência, ela sofre um pouco com isso também. Mas é isso, prazer aí estar com vocês, espero poder contribuir, muito feliz de estar aqui com o Ricardo e o Gustavo, que são dois profissionais que, além de consultores como eu, eles também são professores, Ricardo de nível superior, o Gustavo de nível médio. Muita gente da nossa área reclama o pouco conhecimento de higiene ocupacional que tem dos profissionais, e o Ricardo e o Gustavo fazem diferença nisso daí, né? Eles, lecionando lá nas suas instituições, têm feito a diferença nisso, forçado aí
a educação, a base, né? O profissional de segurança, ele sai formado com uma boa noção de higiene ocupacional. Isso é muito bom. Feliz de estar aqui com você, Rúbia, e obrigado. Muito obrigado, Jades, obrigado pelas suas palavras aí, contribuição. Vou passar a palavra, então, para Gustavo Rezende, por favor, Gu. Olá, pessoal, bom dia a todos novamente. É um prazer estar aqui nesse painel de higiene ocupacional, começando bem esse domingão aqui de dezembro, primeiro domingo, né, de dezembro, então, show de bola. É um prazer para mim estar compartilhando esse painel com, para mim, duas referências em higiene ocupacional, o professor Ricardo Silva, com quem eu tive a experiência de fazer um dos meus primeiros cursos de higiene ocupacional. Isso já tem um tempinho já, vou falar quantos anos, mas não faz é um tempo considerável, para falar a verdade, mas enfim. E o meu amigo aí, o Jadson Viana, para mim é um imenso prazer estar dividindo aqui esse painel com ambos, né? Para mim, como eu disse, são duas pessoas que fazem diferença na área de higiene ocupacional, sempre dispostos a compartilhar conhecimento, né? Seja nos cursos, nos grupos, enfim, nos nossos debates aí no dia a dia que nós temos, mas sempre buscando o crescimento profissional daqueles que queiram se aperfeiçoar na higiene ocupacional. E para mim esse painel, Rúbia, ele só mostra essa dedicação, esse empenho que nós temos para fazer da higiene ocupacional uma ciência que seja mesmo igual o título do livro do Rosenberg Alves, né, ao alcance de todos. Eu sempre gosto de usar o título do livro dele como exemplo, porque a higiene ocupacional ela está aí. Você pode conseguir muito conhecimento através de livros, através de cursos, através de eventos, mas é importante essa parte prática também, essa parte de você colocar esse conhecimento no seu dia a dia, nas empresas, seja como consultor, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho. E lá no SENAC, onde eu leciono, eu sou responsável por essas disciplinas, tanto no curso técnico quanto na especialização. É uma especialização que nós temos que é aberta tanto para nível técnico quanto para nível superior, que é um curso de 360 horas que nós temos agora lá no SENAC, e que eu fui o responsável por resgatar esse curso. Acho que o Ricardo até já conhecia desse curso também, trabalhando no SENAC durante muitos anos, e a gente resgatou esse curso lá na instituição para poder trazer essa prática da higiene ocupacional de volta nas unidades aqui do estado de São Paulo. E, além disso, eu sou diretor técnico e proprietário aqui da GV, Segurança e Saúde Ocupacional, e a gente presta serviços nas mais diversas áreas da higiene ocupacional. Semana passada eu estava fazendo avaliação de luminância de interiores, semana que vem vai ter agentes químicos para fazer, enfim, então essa vida que a gente pratica muito daquilo que a gente ensina. Então isso é muito importante, assim como o Jadson, sou técnico de segurança do trabalho, bacharel em ciência e tecnologia. Estou me especializando em higiene ocupacional ainda mais a cada dia, aprendendo, e espero que possa contribuir um pouco com vocês nessa manhã através desse painel. Um ótimo evento a todos. Obrigado, Gu. Vou passar a palavra, então, para o professor Ricardo Silva. Por favor, Ricardo, fale um pouquinho sobre o seu trabalho para o pessoal. Bom dia a todos mais uma vez. Bom, reportando novamente, é com prazer que estamos aqui, né? Essas duas feras que aí estão, obrigado pelas lembranças e os comentários. O Jadson realmente falou, a ABC está representado aqui hoje, né? André, Bernardo e Caetano, Ricardo, Jadson e Gustavo. Bom, a minha atuação na área de saúde e segurança do trabalhador, ela se iniciou no final dos anos 80, embora todo mundo me conheça como engenheiro, eu comecei na área de saúde e segurança, como técnico em segurança, lá no final dos anos 80, logo depois que a profissão foi regulamentada, né? No meio dos anos 80, regulamentou a profissão técnico em segurança, e eu iniciei essa carreira numa indústria metalúrgica, aqui na região do ABC, uma indústria de capital canadense, que era muito forte. Fui para a área da química,
pensando que ia me dedicar exclusivamente à química, e no fim a química virou higiene ocupacional. Evoluí aí na carreira da engenharia, fiz outros cursos, outras graduações dentro da área, e hoje sou professor em algumas instituições de nível superior, a PUC, Unifor, né, dentro dos cursos de pós-graduação. Tenho especializações, além da área de saúde e segurança, higiene ocupacional, ergonomia e metrologia. Então, em algumas dessas instituições eu estou dedicado a trabalhar com a questão da instrumentação dentro dos cursos. E, atualmente, além das atividades de docência, nós temos uma atividade, eu tenho uma empresa de engenharia que foi fundada em 2002, né, depois que eu saí da carreira, definitivamente da carreira corporativa. Essa empresa fica aqui em São Caetano, que é a Sigmaster. Alguns devem já ter ouvido falar ou conhecem, e a nossa atividade dentro dessa organização é exclusivamente higiene ocupacional. Então, embora seja uma empresa dedicada à parte de saúde e segurança, eu diria que 95% dos nossos trabalhos, desde sempre, foi com higiene ocupacional. E dentro desses requisitos, a gente trabalha para organizações de diversas atividades econômicas. Poderia citar aqui, mas a lista é extremamente extensa, né? Então, nós não temos uma atividade econômica hoje que eu não tenha atuado dentro da área de saúde e segurança. Estamos aí, difundindo conhecimento e contribuindo com o que a gente chama de banco de reserva, né? A gente precisa deixar esse legado para essa rapaziada que vem chegando, para essas pessoas que estão se dedicando a cuidar da saúde e da segurança do indivíduo dentro dos ambientes de trabalho. E o nosso compromisso, é claro, além de fazer isso, é difundir conhecimento para que isso se mantenha ao longo do tempo. Excelente, muito obrigado. As considerações iniciais, né, a explanação de vocês com relação aos trabalhos que já são realizados. E nesse painel aqui, então, como a gente havia dito, a ideia é um bate-papo mesmo, onde a gente vai tirar algumas dúvidas do pessoal aqui com relação à higiene ocupacional. A gente tem algumas questões que a gente já separou aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas e aí a gente pode direcionar, ou que caso vocês puderem, né, um contribuir com a explanação do outro, fica mais dinâmico, é mais interessante esse processo aí. E antes de mais nada, ou melhor, começando, né, essas perguntas aqui, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: dentro da higiene ocupacional, nós percebemos que existe um déficit de conhecimento muito grande no mercado. É óbvio que isso não é uma questão que a gente pode se aplicar a todo e qualquer profissional, mas as chances são que nós temos poucos profissionais, levando em consideração o número, né, de profissionais que nós temos de saúde, segurança e trabalho, nós temos poucos profissionais que realmente são especializados em higiene ocupacional e que dominam a matéria, principalmente falando da diversidade, né, de métodos e tudo mais. Como que vocês veem o mercado de saúde, segurança e trabalho no que tange a higiene ocupacional, a exigência desse conhecimento para as expectativas de desafios que nós teremos aí para 2021? O que vocês me dizem a respeito? Podemos conversar com você, professor Ricardo? Podemos. Bom, a primeira regra, né? Muito empenho, porque, principalmente, o que a gente tem percebido, né, que nessas alterações de legislação, todos os incrementos que tem havido dentro dos requisitos de saúde e segurança do trabalho, a competência na área de higiene ocupacional, ela se tornou cada dia tendo maior importância para o profissional de saúde e segurança, dada a necessidade de reportar informações nessa documentação que envolve conhecimento específico de higiene. Então, se a gente olhar para o cenário dessas alterações, dessas inclusões, né, dessas
novidades, né, vamos chamar de novidades, que têm sido incluídas no nosso cotidiano, mesmo aqueles processos que não envolvem avaliação, eu digo avaliação no sentido de você mensurar um agente de risco usando instrumentação, mas muitos deles têm pedido reporte de dados que você necessita de informações específicas voltadas à higiene ocupacional. E esses dados nem sempre estão disponíveis de forma muito fácil. Em alguns casos, você tem necessidade de, por exemplo, ou fazer um levantamento qualitativo, ou buscar informações técnicas em regulamentos ou normas técnicas que não estão à disposição dentro do requisito da lei. Então, a lei pede um dado, mas esse dado, por exemplo, ele está disponível num procedimento que é um conteúdo específico de uma norma técnica internacional. Então, o profissional de saúde e segurança hoje, que está atuando dentro da higiene ocupacional e tem a necessidade de reportar essas informações, seja em documento ou em dados informativos, né, mesmo que informais ou formais, dentro de processos envolvendo solução de problema dentro das organizações, o conhecimento e a competência higiene ocupacional agregado à capacidade dele em acessar essas informações é uma necessidade diária. Gustavo, você quer complementar? Olha, acredito que a higiene ocupacional ela deve ser encarada como uma área, igual eu mencionei no início da minha apresentação, que ela pode ser desenvolvida por todos, mas todos aqueles que queiram fazer higiene ocupacional, eles precisam realmente dessa dedicação, desse empenho e de estudo. É muito comum a gente ver, infelizmente, e eu digo infelizmente porque isso é comum, práticas de higiene ocupacional que elas acabam deixando muito a desejar na questão da pessoa reportar resultados, usar o instrumental de forma correta, saber interpretar um resultado, e infelizmente muitas coisas foram, de certa forma, até mesmo banalizadas dentro da HO. E as metodologias, as práticas de higiene são deixadas de lado. E eu acredito que nos últimos anos isso vem mudando muito por conta não só dos cursos que a gente tem nessa área do conhecimento, mas também porque nós temos hoje mais conhecimentos difundidos. Então, por exemplo, hoje é muito fácil você ter acesso a uma apostila, a um material, a uma live no YouTube, é muito mais fácil você ter acesso a esse conteúdo. E acredito que as pessoas elas devam usar esse conhecimento no seu aprimoramento profissional e, consequentemente, na melhoria dos seus trabalhos. É o que eu sempre falo nos meus cursos. Eu acredito que todo consultor de higiene ocupacional, toda pessoa que trabalha direta ou indiretamente com higiene, é importantíssimo ele estar se aperfeiçoando sempre. Em qualquer área isso é fundamental, é claro, mas na higiene isso é cada vez mais importante por conta das alterações na legislação, por conta de novos métodos, novas normas que vêm surgindo nos últimos anos, e quanto mais a concorrência, eu digo, né, quanto mais os concorrentes, as empresas, os profissionais estão capacitados, melhor vão ser os serviços prestados, e consequentemente isso vai reverberar na saúde do trabalhador. O trabalhador ele vai ter, por meio de uma avaliação mais assertiva, um equipamento de proteção individual bem dimensionado, um projeto de engenharia de proteção bem desenvolvido, bem estruturado. Então, todo mundo ganha com isso, e, consequentemente, a empresa, que acaba não tendo que pagar custos de processos trabalhistas, custos relativos à aposentadoria especial, custos relativos à insalubridade. Então, o que eu quero destacar nesse início do painel é como que esse conhecimento, quando bem agregado e bem difundido, ele beneficia a todos. Não é só a pessoa em si que ela
é beneficiada por esse novo saber, mas tudo isso reflete nas empresas, reflete no mercado de trabalho, reflete nessa concorrência entre as empresas que se torna mais sadio do ponto de vista técnico, com pessoas e empresas que tentam, pelo menos, desenvolver ali programas, laudos e medições no mesmo nível, né, equiparando-se entre si, e o mais importante de tudo, que isso seja benéfico e seja também aplicado ao trabalhador no dia a dia, prevenindo doenças ocupacionais. Show de bola. Ô Jadson, considerando tudo que os professores falaram aqui agora com relação a essa necessidade, né, de se capacitar em relação à higiene ocupacional, os desafios desse mercado e a grandiosidade que é, de fato, a área de higiene ocupacional dentro da segurança do trabalho, você imagina algum agente que seja assim, o grande gargalo do mercado como um todo, ou você acha que não é um só? Qual que é a maior dificuldade desses profissionais na hora, de fato, de mensurar os riscos? Em relação a agente, eu acho que o grande problema hoje é ruído ocupacional, por ser o mais comum, né? E aí tem as dificuldades de interpretação, de conceito, qual critério seguir, equipamento adequado, o que o equipamento precisa ter, né? Os equipamentos que a gente tem no mercado hoje, a tentação da questão do preço, né? De você ir no mais barato, sem conhecer os detalhes dele, né? Estou falando de um modo geral, não tem ideia qual é o equipamento mais barato, tá? Não é contra uma marca específica, mas eu falo em relação é um perigo, né? Você não conhecer a norma, você tem uma tendência grande a ir no mais em conta, no mais barato. Eu vejo, assim, os dois grandes problemas que a gente tem hoje é o profissional do SESMIT contratar um serviço de higiene ocupacional sem ter uma noção de higiene ocupacional, porque aí ele vai contratar, o cara vai cobrar um valor, vai lá fazer o serviço, entregar um papel, e ele vai receber aquilo e não vai fazer uma leitura crítica. Então, noção de higiene ocupacional seria interessante para o SESMIT, para aquele profissional que cuida da higiene ocupacional, que vai receber um PPRA, laudo, receber um assistente de perícia, um futuro PGR, né? Também, e mais importante, mais grave até, o profissional que executa o serviço, né? Esses dias, num grupo, numa rede social, aí o rapaz falou, olha, esse equipamento, o meu consultor falou que eu não precisa fazer a pré- e pós-calibração. Ele estava falando da pré- e pós-aferição ali do dosímetro, né? Então, a NHO está lá orientando. Seria normal, né, o SESMIT dizer que não precisa e o consultor ter que explicar a importância daquilo, né, daquele procedimento. E estava acontecendo o contrário, o cara que estava executando um equipamento duvidoso e dizendo que não precisava fazer a aferição, colocar o calibrador no dosímetro antes e depois. Então, isso preocupa ainda mais, né? Então, essas questões, questão ética de fornecedor, de representante, de vendedor de equipamento, dizer que o equipamento atende a norma sem atender, esse tipo de situação preocupa bastante, e os profissionais executarem um serviço com uma pouca qualificação, né? Mas em relação ao que você comentou, eu vejo ruído, né, você perguntou do agente, eu vejo ruído por ser o mais comum, né, e eu diria o agente mais complexo é a questão dos agentes químicos, né, porque hoje você pega uma FISPQ, né, você tem um plástico, né, a empresa trabalha com plástico, tem um PVC, uma FISPQ lá, comum, né, normal, tá dizendo lá do PVC, do plástico em pó. Só que ali no seu processo, esse plástico ele é aquecido, ele gera fumos,
e você passa batido, né? Não faz uma avaliação desses fumos de plástico, porque você está pensando só no produto como pó, mas ali no seu processo ele reage, né? Ou tem outras situações de mistura e de reagir e produzir um novo agente. Então, os agentes químicos eu acho bastante complexo, né? Para a gente, exige muitas vezes da gente um estudo, né? O Leandro Magalhães fala bastante disso, né? Da questão da importância do inventário, você não conhecer os limites, os conceitos da CGH, e só falar na NR15, que é muito pouco, né? Não sabemos o que vai ter na NR9 de agentes químicos ainda, tomara que tenha algo bom, né, em português, e disponível e gratuito para acesso de todos, mas por enquanto as informações um pouco mais aprofundadas estão no livreto da CGH, e ter ele e interpretá-lo corretamente é muito importante. Professor Ricardo, o senhor acha que, em virtude do ruído, talvez ser um dos agentes aí presentes no ambiente de trabalho com maior quantidade, né, assim, mais lugares, existe um falso entendimento do profissional de segurança do trabalho de que realmente sabe fazer essa avaliação adequadamente? Bom, tenho absoluta certeza da afirmação que você fez, né? Embora tenha uma citação no capítulo 47 da Enciclopédia de Saúde e Segurança do Trabalho da OIT, e eu costumo até dizer, quando eu estou em sala de aula, profissional de saúde e segurança dedicado à higiene ocupacional, que nunca teve acesso ou leu a enciclopédia da OIT, é melhor parar e rever o caminho que está tomando, né? Porque a Bíblia, conteúdo excelente, gratuito, de confiança. Então, no capítulo 47, tem uma citação que vem de encontro ao que você falou, né? E também ao que o Jadson estava comentando. Então, uma das citações que tem lá no capítulo 47 é afirmando que o ruído, de fato, é um dos agentes mais presentes no ambiente de trabalho, que existe uma dificuldade muito grande em fazer controle desse agente, e é claro, onde está o impacto disto, Rúbia? O controle adequado de um agente de risco, como no caso do ruído, parte do seguinte princípio: ter sido bem avaliado. Então, se o indivíduo não fez uma avaliação adequada ou um diagnóstico adequado desse agente de risco, ele jamais vai conseguir fazer controle na fonte, na trajetória. Ainda que ele faça um controle no indivíduo, no receptor, esse controle ainda pode estar subestimado, superestimado, que também há citações lá dentro sobre superproteção, que isso é um problema. Então, o controle, e a enciclopédia cita que nos países em desenvolvimento, e aí o Brasil se enquadra nisso, esse cenário é ainda mais crítico. Então, parte-se do princípio que a maioria das pessoas estão produzindo dados, gerando informações a partir de instrumentação de uma forma muito mecanizada, sem, de fato, fazer uma análise crítica desses dados da exposição do indivíduo. Então, eu posso afirmar que a sua colocação é essencial e deve ser observada, porque a maioria das pessoas não tem feito o diagnóstico adequado, portanto, controle não vai existir. Pois é, essa é uma preocupação que eu tenho, porque fala-se muito sobre o ruído, né? Geralmente se discute muito sobre ele, então eu percebo, enquanto consultor, enquanto instrutor de alguns cursos, enfim, enquanto profissional da área de segurança, que as pessoas não sabem tanto quanto imaginam sobre esse agente e em algumas situações acabam talvez pecando aí, né? Pelo desprezo na hora realmente
de fazer adequadamente esse monitoramento e interpretar adequadamente esses dados. E eu acho que o mesmo acontece com outros agentes, em virtude da dificuldade que muitos têm até na questão da caracterização. E você fala muito bem sobre isso, né, Gustavo? O agente biológico é uma dificuldade dentro da nossa área, né? Inclusive, só para poder contextualizar o pessoal aqui, eu tive o prazer de ir a São Paulo fazer um treinamento lá, a convite do Gustavo, e na época eu estava organizando o primeiro Academy desse ST. E a gente já estava trazendo Leandro Magalhães, que ia falar sobre químicos, a gente já estava trazendo o Vitor Costa, que ia falar sobre ruído, enfim, já tinha alguns profissionais falando sobre agentes específicos, e eu não encontrava quem falasse sobre os biológicos. E aí o Gustavo, se você quiser eu vou. Eu disse, mas esse menino é louco. Como assim? Se você quiser eu vou. Porque é uma dificuldade, de fato, encontrar um profissional que domine o assunto, né? O que você acha que tem de mais complexo dentro dessa caracterização aí dos biológicos, Gustavo? Bom, Rubem, pensando em agentes biológicos, para mim a maior dificuldade é você saber o que há num determinado ambiente, porque quando nós pensamos, por exemplo, na caracterização básica, que é uma etapa fundamental na área de higiene ocupacional, a gente vai fazer uma análise das funções que são desempenhadas, das atividades que são feitas, as matérias-primas que são usadas, equipamentos, máquinas, ferramentas. Então, essa caracterização, quando nós pensamos nos agentes físicos e nos agentes químicos, lógico, guardadas as devidas proporções, elas são mais simples do que os agentes biológicos, porque nós não temos, muitas vezes, dimensão do que há no ambiente. Os agentes biológicos nós temos em toda parte. Dentro do nosso corpo, na nossa flora intestinal, por exemplo, nós temos micro-organismos que vivem ali em simbiose conosco sem nenhum problema. Se eu pegar um swab e passar no antebraço da gente aqui e levar para um laboratório de microbiologia, eu vou encontrar, eu já disse isso, bilhões de micro-organismos vivendo aqui, tá? Mas não são bactérias que causam algum dano, né? Pode ser micro-organismos oportunistas, que podem se valer de um déficit do nosso sistema imunológico para causar alguma debilidade, mas, a priori, são micro-organismos que vivem muito bem conosco, em processo de benefício mútuo. E quando você vai, por exemplo, fazer a avaliação de agentes biológicos, ela é estritamente qualitativa, e as descrições são muito genéricas. Então, quando você se reporta a um PPRA que descreve ali o risco biológico, ele não define, muitas vezes, qual é a probabilidade de exposição e qual que é o micro-organismo que potencialmente pode estar presente naquela atividade. E realmente isso é muito complicado quando você tem um local de trabalho muito genérico. Por exemplo, num local de limpeza de sanitários, você pode ter várias bactérias diferentes, geralmente pseudomonas podem estar presentes ali em vasos sanitários, e fazer essa identificação, ela é muito difícil para os profissionais de SST. Em estabelecimentos de saúde, isso pode ser um pouco mais simples, dependendo do estabelecimento, é claro, porque nós temos apoio de outras áreas, como a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCH, que eu trabalhei muito com elas, em grande parceria, seja quando eu trabalhei no serviço público ou privado, nós tínhamos uma grande parceria com a CCH, porque ela fazia o mapeamento das doenças mais comuns nos equipamentos de saúde, e através disso ela tinha um inventário das doenças, dos prontuários e dos agentes biológicos que estavam associados a elas. Então, mesmo que não fosse algo que a gente possa entender como que realmente vai existir naquele ambiente, porque isso é uma questão de probabilidade, ou seja, qual que é a chance de eu ter aquele agente biológico naquele determinado setor, tudo isso facilitava porque nós tínhamos pelo menos uma noção e um mapeamento geral de quais eram os potenciais agentes biológicos presentes em cada atividade, dependendo do setor, né? Coisa que fica ainda mais fácil quando nós estamos num laboratório. Quando a gente está num laboratório, por exemplo, lá na universidade, é bem mais fácil você saber qual que é o tipo de micro-organismo que está sendo manipulado num laboratório de biossegurança de nível 1 e nível 2, nível 3 aqui no Brasil praticamente já não existe, são pouquíssimos lugares que vão operar com nível 3 de biossegurança,
você já sabe o que o pesquisador está usando. Então, se ele está manipulando, por exemplo, um agente biológico que você consegue saber qual que é o micro-organismo, então, por exemplo, ele está manipulando o Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, para fazer alguma pesquisa relacionada à incidência de doenças numa determinada comunidade de São Bernardo do Campo. Então, você já consegue identificar de forma bem clara qual é aquele tipo de micro-organismo e qual que é a patogenicidade e a virulência dele. E eu destaco esses dois termos, patogenicidade e virulência, que são dois termos presentes na NR32 e que se referem à capacidade desse agente biológico causar doença, que é a patogenicidade, e quão grave essa doença ela é, que é denominado como virulência. E existe, Rubia, muitos materiais que são disponíveis, talvez nem todos em língua portuguesa, porque existe uma escassez de materiais ainda nessa área, mas você tem publicações da Anvisa, você tem publicações do Ministério da Saúde sobre riscos biológicos, você tem uma publicação muito boa da médica do trabalho Cristiane Raparini, falando sobre o anexo 3 da NR32, que fala da prevenção de acidentes com materiais perfluorocortantes, e você também tem um material muito bom, que eu sempre reforço nos meus cursos, que é o material do Instituto Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho da Espanha, que é as notas técnicas de prevenção, a nota técnica de prevenção 833, que fala da avaliação de agentes biológicos usando uma estratégia simplificada, que é uma avaliação qualitativa. Eu fiz um trabalho num cliente recentemente que, para eles, foi magnífico essa ferramenta, caiu como uma luva, porque eles não tinham metodologia para fazer essa avaliação em serviços de tratamento de água e esgoto. Então, nessa nota técnica você vai encontrar muita informação. E aí, se você parte para outros materiais, se você pega o volume 2 do Manual de Higiene Industrial, né, que é o Modern Industrial Hygiene, da CGH, que é um excelente livro, você vai encontrar aspectos de agentes biológicos que você não vai achar aqui na literatura brasileira. Então, essa é uma grande barreira também, no acesso a essas informações. E por isso que eu venho focando tanto na parte de agentes biológicos, porque eu acredito que a gente possa melhorar muito as avaliações que são feitas, inclusive através de avaliações que podem usar instrumentais para você conseguir fazer a identificação desses micro-organismos no ar. Haja vista, por exemplo, o trabalho que eu desenvolvo em parceria com o Reinaldo Morelli e o engenheiro de segurança do trabalho Diego Marim, aqui em Santo André, em São Bernardo, que é a avaliação de agentes biológicos no ar, usando uma bomba de amostragem, que a gente está tão comumente a gente vê em agentes químicos, usando um coletor próprio para isso, de aço inox, parece com o IOM, que o Reinaldo deve ter mostrado para vocês já. Então, olha só a variedade de circunstâncias que a gente tem para os agentes biológicos, a quantidade de cenários e a disponibilidade de materiais que existem na literatura técnica e científica. Então, a gente tem que quebrar, sair desse paradigma, por exemplo, de que a avaliação de agentes biológicos deve ser feita com base no anexo 14 da NR15. Meu Deus, se você for fazer isso, você está fadado a uma análise muito superficial, porque lá no anexo 14 a gente não tem nenhum parâmetro técnico para você fazer uma avaliação de agentes biológicos que possa realmente expressar qual que é a exposição do trabalhador num determinado ambiente laboral. Estou aqui falando e meu microfone estava no mudo. O Jadson, o Sandro Souza está falando aqui para a gente, percebo que as clínicas de medicina ocupacional não oferecem às empresas o serviço de higiene ocupacional por medo de perder o cliente, e dessa forma focam somente nos exames ocupacionais. Você pode contribuir com essa colocação, eu tinha visto esse comentário do Sandro, achei bem interessante, bem pertinente. Assim, eu não sei se é medo, Sandro, mas eu acho que essa clínica, ela me parece, pelo que eu li, parece ser bem ética. Eu acho que ela está agindo corretamente. O ramo dela é medicina. Então, ela não vai querer, por questões éticas, né, ela não vai querer fazer um serviço mal feito de higiene ocupacional. É um bom critério, eu acho que é um bom parceiro que você tem, se você for de SESMIT
e sua clínica for uma dessas, é um bom fornecedor, porque o que eu vejo, na verdade, já passei por isso no passado aí, a empresa é de saúde ocupacional, e aí os clientes começam a pedir PPRA, e aí ele coloca um técnico de segurança lá. E então, assim, a estrutura, é tudo sobre exames, medicina, coleta de realização de exames complementares, e aí tem uma pessoa lá, com média experiência em segurança, fazendo os documentos de segurança, né? Então, são os tipos de documentos e tipos de serviços que geralmente não tem muito uma boa qualidade. Ele faz mesmo para atender ali, para tapar o buraco, para não perder o cliente, essas coisas todas, né? Tem empresas que querem uma empresa para fazer tudo, medicina e segurança, né? E eu acho que as empresas, algumas delas têm dificuldade em fazer os dois, né? Ou o cara foca em medicina, ou o cara foca em segurança. E aí entra higiene ocupacional, treinamentos e tudo mais. Então, nesse caso, achei interessante que tomara que seja uma tendência, né? As clínicas realmente evitem ou subcontratem trabalhos para poder atender aí o seu cliente. Legal. Professor Ricardo, eu tenho uma pergunta da Odete aqui, mas antes eu gostaria que o senhor pudesse contribuir conosco, porque sei que é um grande especialista nas avaliações aí no tratativa, né, do agente vibração. Aqui em BH nós temos uma empresa de consultoria, né, a gente faz locação de equipamentos para profissionais que fazem aí a parte de higiene ocupacional e que porventura ainda não têm os seus próprios equipamentos. E esse é um agente que nós temos aí uma relativa dificuldade das pessoas que nos procuram aqui para, de fato, da maneira correta, fazer as suas amostragens. Você considera que o tipo do equipamento utilizado, considerando que nós temos mais do que um modelo no mercado, né, pode dificultar ou favorecer as avaliações, ou isso parte muito do profissional? Sim, Rubia. Essa é uma questão problemática, né, para o mercado. Então, diretamente, a questão do tipo de equipamento favorece ou dificulta? Pode favorecer, pode dificultar. Então, depende do seu objetivo, depende do ponto que você quer acertar, né? Hoje, a realidade do mercado brasileiro é muito distinta e diferente do que era alguns anos atrás. Num passado próximo, para acessar esse tipo de instrumentação, aqui pelo Brasil, a gente tinha dois representantes apenas, né, de duas marcas, um inclusive foi descontinuado. Hoje a gente tem no mercado brasileiro, né, à disposição aí dos profissionais, para o agente físico vibração, um número significativo de representantes, de marcas, de modelos. Mas aí nós voltamos àquela questão inicial do ruído, né? Na hora de escolher a instrumentação, eu preciso, claro, primeiro buscar atendimento aos requisitos normativos. Você tem em mãos um equipamento, um instrumento que atenda normas técnicas, procedimentos legais, e depois, né, os documentos da antiga e velha Quest, né, pessoal aí de pouquinho de mais idade na área de saúde e segurança, que trabalhou com Quest, eles tinham um fluxograma de tomada de decisão, Rubem, que eu acho que os nossos amigos vendedores, parceiros, fabricantes, representantes aqui no Brasil, como eles têm necessidade e às vezes o desejo de levar e conduzir o profissional à sua própria marca e modelo, né? A Quest, por exemplo, ela divulgava um fluxo de tomada de decisão para o profissional escolher qual era o equipamento que ele ia utilizar.
Então, como é que funciona isso? Primeiro requisito é você ter um instrumento que atenda à lei. Segundo requisito, então, o que você pretende gerar, né? Então, ali tinha lá, num fluxo de tomada de decisão de um medidor de ruído, se você precisasse de dados impressos, se você tinha necessidade de fazer curva A e curva C, se você tivesse a necessidade de analisar espectro de frequência, então ele ia num fluxo de tomada de decisão, mostrando as opções e oportunidades. Então, quando o profissional se depara com essa necessidade na área de vibração, embora a legislação brasileira, o que nós temos, né, na legislação brasileira sobre vibração, não te obrigue a mensurar ou a representar algumas informações que são necessárias para o controle, o profissional, na hora de escolher equipamento, ele deveria, por exemplo, se lembrar, bom, o que eu pretendo colocar em prática, o que eu pretendo gerar. E aí, tomar decisão. Então, de repente, o profissional selecionou um instrumento que o acelerômetro, ele vem com uma série de... O acelerômetro de mãos e braços, ele vem com uma série de adaptadores, né? E ele não sabe ou não tem noção de como usar aqueles adaptadores para o melhor desempenho durante a sua avaliação. Ele precisava de uma orientação específica, ou vai necessitar de uma orientação específica, ou então precisaria, por exemplo, de um equipamento mais simplificado, que pudesse dar para ele algo já suportado num adaptador. Aí volto a dizer, se ele tem um equipamento, um instrumento, cujo acelerômetro já esteja suportado num adaptador, ele vai ter possibilidade de avaliar todos os casos de vibração de mãos e braços? A resposta é não. Então, a hora de escolher um instrumento, a hora de buscar uma empresa como a tua para poder locar um equipamento, executar uma avaliação quantitativa, mensurar um agente, a preocupação inicial, depois de saber que o instrumento atende requisitos técnicos e legais, é você entender aonde você quer chegar, para que você, na escolha, saiba que o equipamento vai te dar essa oportunidade. Eu faço essa pergunta porque, como eu havia comentado, eu vejo muita dificuldade do pessoal em relação à utilização, principalmente desses equipamentos que você precisa, né, colocar ali o apoio, né, o suporte para poder fixar, né, para que o colaborador segure. Então, erram no eixo, erram na montagem daquilo dali. E uma outra dificuldade que eu vejo, e aí, assim, talvez seja só uma opinião profissional minha, talvez não seja, de fato, o mais adequado no mercado, mas eu percebo que, geralmente, as consultorias, elas cobram pela avaliação da vibração, e não de um estudo, de fato, né? Porque, de repente, existe a necessidade de mais de uma, para que a gente realmente tenha, de fato, ali um resultado que seja mais fidedigno à exposição do trabalhador. E aí a pessoa faz apenas uma amostragem, apenas em uma situação, e desconsidera todo o restante. Isso pode ser um erro grave? Pode sim, com certeza. E o que a gente percebe quando analisa documentos, né, infelizmente, né, é que a conduta profissional, na hora de utilizar o instrumento, foi o carro-chefe para o erro na avaliação. Conduta profissional, eu digo, no sentido de saber onde aplicar, onde montar, de que forma fazer a fixação adequada, né? Então, logo lá no início a gente falou sobre acessar normas internacionais, né? Então, por exemplo, a NHO, vamos falar do caso específico de vibração de mãos e braços, que eu dei o exemplo. A NHO número 10, que trata sobre o tema, né, está citada na legislação brasileira, dentro do texto da NR15 e da NR9, ela traz o procedimento aceitável para o Brasil, mas, por exemplo, tem no seu corpo a citação de referência das ISOs 8041 e da ISO 5349.
Então, sobre a questão do procedimento, né, sobre a questão da montagem, da interface do instrumento com o indivíduo avaliado e a sua ferramenta, ele se obrigaria, Rúbia, a consultar a ISO 5349, parte 2, porque nesta norma internacional, que está citada lá no texto da NHO número 10, eu tenho uma série de exemplos de ferramentas na parte 2 da norma, com a melhor posição ou a posição mais adequada, entendida pela norma, de onde o acelerômetro deve ser fixado, e inclusive esta norma traz referências da melhor forma de acoplamento do acelerômetro, dada o tipo e massa da ferramenta. Se esse acoplamento deve ser um acoplamento rígido, se ele deve ficar exclusivamente na ferramenta, se ele pode ser medido com meios de adaptadores presos na mão, né? Você fazer a medição que nós chamamos de base cêntrica ou medição biodinâmica. Então, dentro dessa estrutura, o profissional teria oportunidade, por exemplo, enxergar isso, para ele não colocar de forma aleatória a medida da vontade ou da visão dele. Seguir um fluxo adequado, um procedimento adequado, que já foi estudado e sabe-se que ali é a posição ideal ou a forma ideal de acoplamento. Sim. Excelente. Eu tenho uma outra pergunta aqui, deixa eu passar para o Gustavo, daqui a pouquinho eu chego em você aí, viu, Jades? Tem mais perguntas para você aqui, viu, professor Ricardo, da Odete, daqui a pouquinho eu chego aqui. O Gu, o Sandro está perguntando aqui com relação a essa pergunta, eu acho que só aqui no nosso canal você já deve ter respondido umas 20 vezes. Se a recepcionista dos hospitais tem exposição a riscos biológicos? Olha, quando a gente pensa nas pessoas que trabalham em linha de frente, e os recepcionistas, principalmente de grandes equipamentos de saúde, como hospitais, unidades de pronto atendimento, serviços de especialidades médicas, por exemplo, eu posso citar aqui um local em Santo André, onde eu fiz o PPRA, que é o ambulatório de referência em moléstias infecto-contagiosas que nós temos aqui na cidade, que é um departamento público de saúde, mas que recebe muitos pacientes. Então, quando nós pensamos, né, nessas pessoas que trabalham nessas recepções, fazendo esse primeiro atendimento ao público e geralmente tendo contato com os pacientes, é comum que haja uma interação, e essa interação feita por meio da fala, principalmente, ela vai gerar gotículas e aerossóis no ar. Isso eu já disse em boa parte dos meus cursos. Quando você fala, você emite basicamente 50 gotículas por segundo, tá? Conforme você fala. Tá? Lógico que esses aerossóis, essas gotículas, boa parte delas não são visíveis aos nossos olhos, mas elas são geradas, tá? Você querendo ou não, elas vão ser geradas. Então, elas têm, dependendo do tamanho aerodinâmico delas, né, aí tem muito da lei de Stokes, quando a gente pega, por exemplo, partículas que são dispersas no ar, essas partículas elas podem demorar muito tempo, né, para cair, pensando no tempo que elas teriam para se depositarem em alguma superfície. Então, pensando na pergunta do Sandro, se eu tenho uma pessoa que tem essa interação com pacientes, e esses pacientes podem transmitir uma doença infectocontagiosa, e aí, Rúbia, quando eu falo doença infectocontagiosa, eu estou falando desde uma influenza A até o SARS-CoV-2 agora, o novo coronavírus. Eu posso falar, por exemplo, de alguns casos de meningite, eu posso falar, apesar da janela de transmissibilidade da tuberculose ser pequena, mas há uma possibilidade, dependendo da situação. Então, há sim uma exposição aos agentes biológicos. E vale lembrar, Sandro, que no texto agora sim puxando um pouco o anexo 14 da NR15, está lá escrito contato habitual e permanente com pacientes. Apesar de ser difícil definir do que se trata o termo permanente, lógico que o pessoal pega muito ainda aquela portaria de 1989, a 3311, como parâmetro, apesar dela ter sido revogada em 2010, mas ainda assim a gente tem que pensar que essas pessoas que estão na linha de frente, elas vão ter esse contato com o público, esse contato pode ter essa interação onde você tem essa contaminação cruzada,
ou seja, de uma pessoa para outra, e, consequentemente, ela pode realmente, sim, ter uma doença transmissível por meio aéreo, por meio de gotículas de saliva, perdigotos, principalmente. Então, sim, há essa caracterização do risco, mas é lógico que aí você tem que aplicar uma matriz de risco. A própria NTP 833, ela dá alguns exemplos disso. É diferente você caracterizar um risco para uma atendente do que para alguém que esteja trabalhando, por exemplo, num leito de UTI, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que esteja fazendo algum tipo de procedimento mais invasivo, tá? Então, existem graus de risco, vamos dizer assim, diferente, que uma matriz de risco bem fundamentada, ela pode te guiar em termos dessa avaliação. Mas existe sim, e consequentemente, muitas vezes, por conta do texto do anexo 14 e da NR15, essas pessoas recebem o adicional de insalubridade em grau médio. Ok. Ô, Rubia. Oi, querido. Pode falar. Para complementar um pouquinho essa questão, não só de agente biológico, mas assim, quando se fala, o agente qualitativo eu acho que é o pior, e o biológico dos piores é o pior deles, porque é micro-organismo, né? É invisível, e é um qualitativo invisível, então complica muito. Mas, assim, é importante sempre a avaliação em loco, né? A gente bater no papo, assim, à distância, em tal lugar tem, não tem, você pode comentar de uma maneira abrangente, como o Gustavo fez, mas a avaliação em loco é primordial porque, vou dar um exemplo, eu fui fazer um reconhecimento de riscos para um laudo de insalubridade, né, solicitação de empresa, uma clínica aqui de São Bernardo, era uma clínica de pet shop, e aí a funcionária CLT que tinha lá era recepcionista. A recepcionista, neste caso, nesta clínica, né, quando tinha animais de grande porte, cachorro grande, essas coisas, ela ajudava a transportar o animal. Então, assim, é um tipo de coisa que você só vai perceber e conhecer quando você vai lá fazer a visita, né? À distância, você fala, recepcionista, tem direito ou não? Aí você pode falar, não tem, né? Uma clínica de animais, de animais, não tem. Se for de gente, como o Gustavo citou, pode ter a transmissão por gotículas, depende do caso, ainda depende, né? Você tem que avaliar lá como que tá. Então, a avaliação em loco, ela é sempre muito importante. E também, só para complementar uma questão do assunto vibração, mas não é só de vibração, envolve todos os agentes quantitativos, né? E aí eu reforço a importância do SESMIT ter a noção de higiene ocupacional, que é o seguinte, na maioria, grande maioria dos agentes, tem uma premissa básica que é assim, você sabe que está ruim, você não precisa medir, você arruma, né? Então, você já sabe, tem uma situação, eu vi o Ricardo comentando, eu lembrei, fui fazer uma avaliação, né, fui contratado para fazer a avaliação, isso em outro estado. Chego lá, dentre as avaliações, tinha avaliação de corpo inteiro, de vibração, de operadores de empilhadeira, transitando, né, entre os setores e o depósito, esqueci o nome que tem, mas é o depósito, onde guarda os materiais. Então, ele é do setor, o depósito. E aí, passava pelo pátio, e a rua estava, alguns trechos, esburacada, né? A empilhadeira precisava passar, ela não tinha como passar por outro caminho. O trajeto era aquele. Então, assim, o SESMIT, ele tendo já uma noçãozinha de higiene ocupacional, ele já iria, antes de contratar a avaliação, ele iria arrumar aquele piso, né? Porque o valor vai dar alto, né? Vai dar um pico ali no eixo Z, o fator de crista pode dar elevado, então vai dar uma alteração significativa, né? Quem orçou também poderia ter dito isso, né? Mas aí também tem as questões, a prática às vezes é difícil, né? A empresa matriz São Paulo vai orçar para outro estado, lá no sul do país,
E aí tem coisas que dificultam, mas assim, se o SESMIT local, ele identificasse e comentasse, falar, não, isso aqui vamos arrumar, tem uma lâmpada queimada, eu vou fazer a avaliação de luminância? Não, deixa eu consertar, deixa eu chamar a manutenção, trocar essas lâmpadas logo. Então, são premissas básicas importantes também para a empresa poder resolver aí, talvez até todos os problemas, vai fazer a avaliação e de repente não dá nada. E do contrário, se ela não arruma o que está nítido, o que está ruim, né, vai fazer a avaliação, vai dar um nível elevado, o documento vai sugerir as medidas, ela vai tomar as medidas e vai ter que fazer o quê? Reavaliar, né? Ela não vai colocar nos seus documentos, laudo, PPP, aquele valor antigo, né? Ela fez as adequações, vai ter que refazer. Então, assim, tem um custo maior, um trabalho maior, por isso é importante a gente se atentar com essa premissa também. Aproveitando que você já está com a palavra, Jadson, o que você acha sobre essa pergunta aqui? Vê se você consegue ajudar aqui a nossa amiga Lidiane Lopes. Ela fala o seguinte: acompanhei uma avaliação de ruído que foi colocado o aparelho no ambiente e não no trabalhador. Isso é correto? Bom, se alguém quiser complementar depois também, Ricardo, Gustavo, de novo, é complicado a gente afirmar algo à distância, porque, nesse caso, qual foi o objetivo dessa avaliação, né? A norma, a NHO 01, permite que, ela não obriga que você coloque dosímetro no trabalhador. O avaliador, ele pode portar o equipamento, mas aí não deixaria no campo, seria, normalmente ele porta o equipamento, deixa próximo à zona auditiva do trabalhador, investiga onde ele anda, para depois fazer aquele cálculo da dose acumulada, né? É meio complexo, mas enfim, a norma permite. Então, se ela permite, eu não posso aqui dizer que está errado. Pode ser uma avaliação para um mapeamento acústico, pode ser uma avaliação para atender NBR 10151, então, são avaliações de ruído que são importantes, têm a sua função, e elas são feitas com equipamento em campo e não no trabalhador. Mas, assim, se for avaliação de ruído ocupacional, para atender NR15, NR9, é importante, eu recomendo que seja colocado o dosímetro no trabalhador. Mas, como eu falei, é difícil julgar, assim, a distância, porque a gente não sabe os detalhes, né? Certo. Deixa eu ver aqui a pergunta de Odete, que eu tinha pulado aqui, para o professor Ricardo Silva. Você pode comentar sobre o quão importante é seguir adequadamente as estratégias de amostragem? Pede aqui, professor Ricardo Silva, a nossa professora Odete Sanches. Odete, que bom saber que a Odete está por aí. Antes de responder a pergunta dela, a Odete é uma grande amiga, uma excelente profissional. Trabalhamos juntos no início dos anos 90, na mesma empresa, fomos parceiros de SESMIT, né, no departamento, no SESMIT de uma empresa aqui em São Paulo. Implantamos o serviço de saúde e segurança lá, foi um belo desafio, e criamos um vínculo de amizade que eu faço questão de manter até hoje, porque, além de ser excelente profissional, é uma excelente pessoa. Bom, eu resumiria a colocação da Odete, né, o pedido do comentário, numa única resposta, ou numa única colocação. Fazer uma avaliação sem seguir a estratégia de amostragem é o mesmo que você sair de casa para uma viagem sem saber onde exatamente fica o local e não ter traçado a tua rota de destino. Onde você vai chegar? Essa é a pergunta, né? Onde você vai chegar? Talvez nunca chegará no seu objetivo. Vai ficar rodando, né, errante, de forma errante, né? Palavra que as pessoas quase não usam mais, mas não vai chegar no seu objetivo. Enfim,
toda avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa, você deve ter traçado uma estratégia, você deve ter estabelecido a forma de fazer, né? O como fazer, em que momento isso vai ser feito, principalmente com foco naquilo, onde é que eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Odete também pergunta aqui, professor, já aproveitando que o senhor está com a palavra, o quanto é nocivo, por economia, deixar o branco de fundo ou adaptar esses procedimentos? Branco de campo? Essa palavra economia, né, não deveria existir, não no sentido vai gastar qualquer coisa ou quanto der. Não é claro, todo mundo tem limite, né? Todo mundo tem verba, mas fazer avaliação pensando em economizar, né? Então faça pelo menor custo, faça com o mínimo possível. O primeiro princípio é, claro, fazer aquilo que é necessário. Se você não tem verba para reportar todos esses dados, trace uma estratégia de como fazer isso. Então, o quanto nocivo não dá para medir, né? Porque essa nocividade, ela não é somente para o indivíduo, né? Não é somente para o trabalhador. Essa nocividade, ela afeta economicamente a empresa no futuro. Porque se você economiza na avaliação e, por exemplo, num grupo de trabalhadores muito grande, reporta apenas o dado de uma única avaliação num único momento, e esse dado é um dado, por exemplo, que conduz a empresa a pagar muito mais tributos, a trazer a ela necessidade de pagamentos de adicionais. Então, essa nocividade, ela tem uma amplitude tão grande que, se a gente fosse medir, você necessitaria de N entradas para você entender quanto custa isso, né? Poderia até fazer uma brincadeira, aquela que a gente mostrava do custo do acidente, né? Só aparecia a ponta do iceberg, né? Então, economizar em procedimentos de avaliação, seja qualitativo ou quantitativo, em higiene ocupacional, essa nocividade, ela vai muito além daquilo que a maioria das pessoas enxergam, que é o indivíduo. Para a organização, ela pode trazer uma imensidão de problemas, né? Imensidão de problemas em assumir coisas que não é dela, assumir dados que não estão bem representados e, por fim, ela ficar com esse passivo porque economizou um pouquinho na avaliação de riscos. Uhum. De fato. Gustavo, Ricardo Pires, parceiro nosso aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais, está perguntando para você o seguinte: a empresa que possui ambulatório apenas para gestão ocupacional e primeiros socorros, você vê enquadramento no anexo 14? Olha, na verdade, o anexo 14 da NR15, que foi atualizado a última vez em 1980, lá você não tem a descrição específica de ambientes que sejam representativos do que nós temos hoje em termos de estabelecimentos de saúde. Você tem lá clínicas, ambulatórios, hospitais, serviços de histopatologia, por exemplo, análises clínicas, atividades relacionadas à limpeza urbana, por exemplo, trabalho em dutos e galerias de tanques, enfim, uma série de atividades. Em relação à pergunta do nosso colega, você não enquadra ali o ambiente em si, né? É um ambulatório. O ambulatório você tem ele no anexo 14, isso é fato. Ele não discriminar se é um ambulatório de gestão de saúde ocupacional, se é um ambulatório de odontologia, se é um ambulatório de uma determinada prática mais específica, como de doenças infecto-contagiosas, enfim. Isso não existe no anexo 14. O que acontece é que, baseado nisso, nós sabemos que é um estabelecimento de saúde, isso é fato. Sendo estabelecimento de saúde, ele está lá no anexo 14. Porém, qual é a atividade desempenhada ali? Para a gente caracterizar a insalubridade, nós temos que avaliar a atividade e se há o contato
com pacientes, material potencialmente infecto-contagioso, não previamente esterilizado, quais são os tipos de tarefas executadas ali, se é uma exposição do tipo deliberada ou não deliberada, nesse caso, como se trata de um ambulatório, possivelmente uma exposição do tipo não deliberada, que nós classificamos. Então, assim, não tem como eu dar uma resposta sobre as atividades que são desempenhadas ali. Mas sim, o ambulatório, seja ele de qual finalidade for, ele está dentro do anexo 14 da NR15. É um estabelecimento de saúde. Entretanto, para a gente determinar se a insalubridade vai ser de grau máximo ou grau médio, aí depende de cada tipo de atividade e, consequentemente, da exposição. Excelente. Realmente, pessoal, a gente tem muito assunto para poder conversar com relação à higiene ocupacional. Acho que a gente precisa de muito mais tempo de um painel de peso como esse, para a gente realmente conseguir responder a todas as perguntas e trazer o estudo de cada um desses agentes aí com um pouco mais de detalhes do pessoal para o pessoal. Mas, enfim, a gente está chegando ao final dessa participação aqui, mas eu não gostaria de encerrar o painel sem que nós pudéssemos, né, ouvir de cada um de vocês três o que vocês esperam com relação à higiene ocupacional, dados os novos desafios relacionados ao GRO e o PGR, que a gente vai ter aí a partir do ano que vem, aonde me parece, obviamente que sempre foi, né, mas me parece que cada vez mais existe a necessidade dos profissionais de terem aí no seu cinto de ferramentas, né? Eu costumo dizer que para poder atender GRO, PGR, a segurança de um modo geral, você tem que ter um cinto de ferramentas onde quanto mais ferramentas disponíveis você tiver, melhor vai ser o seu trabalho. O que vocês entendem aí de desafios, o que vocês poderiam dizer à nossa audiência, o pessoal que está conosco aqui agora, sobre o caminho das pedras para poder ter sucesso aí no próximo ano, com tantos novos desafios, sendo a higiene ocupacional fundamental para que esses processos tenham sucesso. Vou começar por você, Jadson. Bom, eu acho que em relação à gestão da higiene ocupacional, a NR9 ela já trazia um escopo interessante, né? Que, pelo que eu percebi, foi bem aproveitado na NR1, né, que englobou os outros dois agentes, né, os mecânicos e ergonômicos. Eu acho que para os demais vai ter um maior impacto, né, porque a gente não tinha esse conceito de gestão para riscos de acidentes, os ergonômicos até, né. Mas, assim, a estrutura, a forma como a NR trouxe, a nova NR está trazendo as obrigações, a questão do inventário, do uso das ferramentas, né? A expectativa que nós temos ainda para a NR9, se vai trazer uma abordagem mais profunda sobre a estratégia de amostragem, ou se vai ficar subentendido. De qualquer forma, né, muitas coisas não são novas, por exemplo, da estratégia de amostragem, né, como o Ricardo já comentou, né, se você faz uma avaliação só, você está na mão daquela avaliação, o que ela vai dar, né, então, vai exigir um critério maior, eu acredito, né, eu espero, porque quando a empresa entender a necessidade da gestão de HO, né, ela vai sentir a necessidade aí de uma avaliação com uma abordagem estatística, um conhecimento maior da exposição, do nível da exposição, durante as jornadas, né, durante vários dias, para a gente poder estimar. E aí é uma dica, né? Quem sabe você faz uma boa estratégia de amostragem, você vai ter um custo maior, você vai fazer 6, 7 avaliações a mais, mas de repente vai poder ficar com elas aí em boa parte dos GHE por 3, 4, 5 anos, né? Depende do critério. Mas assim, a expectativa é de uma melhora, né? A gente sempre está na expectativa de uma melhora, né? Essa pandemia trouxe, como eu tinha falado lá na minha apresentação,
quem sabe uma oportunidade também para o trabalhador entender a necessidade das medidas de controle, porque a higiene ocupacional ela não termina quando você faz a avaliação, né? Às vezes o consultor vai embora depois da avaliação, manda o documento por e-mail, mas o trabalho continua, né? Tem a etapa das medidas de controle. E aí o trabalhador, ele deixa o plugin pendurado, como que você vai conscientizar ele? O ruído ocupacional, a perda auditiva é uma doença que não tem cura. Se você deixa pendurado, você está enganando a você mesmo, né? Eu sou técnico em segurança aqui da empresa, do SESMIT. No final do mês, no começo do mês, meu salário está na conta. Não diminui nem aumenta se você adoecer. Se você adoecer, você vai fazer um exame médico aí em outra empresa, em outra oportunidade, para ganhar um salário maior, ou que Deus o livre que seja desligado da empresa. Você não vai ser contratado, porque você vai estar lá com a perda auditiva. Então, assim, é uma consciência que a gente vai precisar passar para o trabalhador. Eu acho que essa pandemia, ela deu uma oportunidade para a sociedade entender a importância das medidas de controle. Uma máscara de pano, ela não é tudo, mas ela também não é nada. Existe um meio termo, existe uma importância. Não é ela sozinha, tem mais medidas para você adotar. Então, são coisas que a gente vai poder, quem sabe, o SESMIT, o consultor dando treinamento, quem sabe, abraçar alguns desses conceitos e contextualizar lá no treinamento de EPI, de proteção respiratória, de conservação auditiva, né? E, no mais, agradeço aí, Rúbia, pela participação, pelo convite. Muito bom estar aqui com dois profissionais que eu conheço pessoalmente, que eu admiro muito, aprendo muito com eles também, o Ricardo e o Gustavo. É isso aí, muito obrigado. Eu que te agradeço, bom demais ter você aqui com a gente, viu, querido? Gustavo, por favor. Bom, mais uma vez eu quero agradecer pela participação, realmente estar aqui no Academy desde a primeira edição, para mim é muito importante, porque eu vejo que o evento, ano após ano, vem contribuindo cada vez mais para a gente difundir e compartilhar esses conhecimentos. Espero que o próximo, né, nós estejamos uns com os outros aí pessoalmente, né, Rubem? Se Deus quiser. Realmente, vai ser uma grande oportunidade de ver todos os amigos, todos os colegas de novo. Mas, enfim, quero agradecer também ao Ricardo e ao Jadson, não preciso nem falar que tenho grande estima pelos dois. São pessoas que, além de tudo, são seres humanos extraordinários. Então, para mim foi um imenso prazer e quero deixar a perspectiva positiva quanto ao PGR e a parte de higiene ocupacional também. É lógico, eu sempre analiso as coisas com um pouco de cuidado, Rúbia, porque em 1994 era para ter acontecido a mesma coisa com o PPRA. E a gente sabe os problemas que nós tivemos nas últimas décadas em relação a esse programa. O PGR, lógico, ele é mais amplo, traz ali uma outra abordagem, mas se a gente não compreender o que é um programa de gestão, seja ele qual for, tá? Um programa de gestão voltado para a higiene ocupacional, máquinas e equipamentos, gestão de afastados, enfim, se a gente não compreender o que é gestão, o que é administração, o que é fazer um bom gerenciamento de um cronograma de ações, seja qual programa for, nós estaremos fadados ao fracasso, tá? Então, o PGR ele está trazendo uma nova oportunidade da gente aprender e reaprender tudo isso. Eu sempre gosto muito de falar daquele princípio de Pareto, que o pessoal usa muito na economia, que fala que 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados. Então, se você faz uma boa estratégia de amostragem, se você faz um bom uso de uma ferramenta de avaliação qualitativa, que é uma coisa que o PGR está trazendo bastante para a gente, o professor Gilmar Trivelato, que está na frente do PGR, ele sempre foi um grande fã dessas ferramentas. Se você faz o uso dessas ferramentas de uma forma bem assertiva, se você define bem a sua estratégia de amostragem, a sua caracterização básica, boa parte do seu trabalho já vai estar sendo feita da forma correta, e essas ações, mesmo que
parecem, mesmo parecendo pequenas, elas vão ser responsáveis por boa parte dos seus resultados no seu PGR ou no seu programa de higiene ocupacional. Então, o que eu reforço é esse recado. Saibam que as ações, independente de quais programas vocês estejam desenvolvendo, tá? Seja de qual área for, essas ações de gerenciamento, elas são fundamentais para garantir a eficácia do seu programa. Então, o PGR ele vai dar essa oportunidade para a gente tentar iniciar, mais uma vez, uma boa gestão de SST nas empresas, difundindo que a prevenção de acidentes, assim como qualquer outro departamento da empresa, ela é um investimento, ela é benéfica e ela vai trazer um resultado positivo para qualquer organização, seja a curto, médio ou longo prazo. Mais uma vez aí eu quero agradecer a todos e obrigado aí pelo convite, Rubem. Abraço a todos. Obrigado, Gu. Professor Ricardo, por favor, querido. Muito bem. Bom, desafio muito grande, né? O momento da definição da avaliação de riscos dentro do nosso futuro PGR para as questões de higiene ocupacional é muito complexo. Não há possibilidade, por exemplo, você estabelecer indicadores ou variáveis que seriam iguais para todos os agentes. Então, por exemplo, eu vou ter variáveis para o ruído que serão diferentes das variáveis para vibração, para agentes químicos, para temperaturas extremas, frio, calor. Então, na hora do indivíduo, nesse futuro próximo, trazer para si, dentro do PGR, a avaliação de riscos, dentro da estrutura de higiene, dentro dos agentes de riscos envolvendo higiene ocupacional, ele vai ter que pensar muito, trabalhar muito para chegar a um resultado significativo, um resultado adequado, eu diria, né? Então, o contexto, né, o que virá para o futuro e o que a gente espera é que, de fato, infelizmente, não aconteça isso que o Gustavo comentou, que aconteceu com o PPRA, né, que era para ser um programa de gestão e higiene, desde quando foi publicada a redação da NR9, que trata do PPRA, em dezembro de 1994, e nessa época a gente criou grandes expectativas também. Enfim, o que a gente espera é que isso tudo de fato aconteça, que os profissionais de saúde e segurança se empenhem em trazer para o mercado e para dentro das organizações aquilo que realmente é dela, aquilo que aquela organização especificamente precisa, e deixar de lado aquela dinâmica de modelos prontos, adaptados para toda e qualquer organização, né? Acabar com essa história, fazer o trabalho dentro daquela organização, representar, criar dentro do PGR a imagem daquela empresa e resolver o problema, dar a solução dos problemas de saúde e segurança para o empregador, que muitos problemas hoje não são resolvidos porque simplesmente o empregador tem ausência de conhecimento que ele tem um problema e que pode ser resolvido de forma simplificada e internamente. Agradeço a participação, agradeço o convite, essas duas feras, esses garotos, que assim eu posso chamar, né? Tem um pouquinho mais de idade que eles, mas são garotos excelentes, empenhados na higiene ocupacional. Rúbia, parabéns pelo evento, por toda essa dedicação que você tem em levar conhecimento ao público, principalmente brasileiro, e vi tua fala inicial hoje, temos aí acesso de pessoas em outros países, né, atravessando o oceano. Então, deixamos aqui um legado, né, para que as pessoas se conscientizem de que trabalhar com higiene tem empenho de estudo e necessidade de fundamentar tudo que você produz, mas de forma crítica, tá? De forma crítica. Um bom domingo a todos, excelente dia, e aproveitem a continuação do evento. Excelente, muito obrigado pelas suas palavras, professor. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso evento. Espero poder contar com a sua participação em outras oportunidades. Sei que foi complexo aí, né, poder aceitar o nosso convite em virtude de tanto trabalho. Então, eu já te agradeço aí de tirar uma horinha do tempo
tão precioso para poder, de repente, estar descansando com a família aí, para poder nos atender e repassar esse conhecimento de maneira tão grandiosa. Obrigado, Gu. Te vejo daqui a pouco no nosso painel de GRO e PGR no finalzinho do dia. Sei que você também está com um final de semana aí pesado, mas obrigado por ter nos atendido aqui. E já, meu querido, bom demais te ver bem, viu? Espero que a gente continue aí podendo contar com você por muito e muito tempo, porque afinal de contas, como eu disse, você foi um dos primeiros que me apurrinhava no meu primeiro grupinho ali de rede social, quando eu estava começando a despontar, e eu tenho certeza que se algum momento, né, eu tive a oportunidade de crescimento, foi em função das suas críticas, dos seus comentários, das suas perguntas, então eu posso dizer que você foi um cara que me ajudou muito a crescer nesse mercado, e eu te agradeço demais. Muito obrigado a todos, bom domingo, e se vocês puderem estar conosco aí, vai ser sempre bom, tá? Grande abraço, tchau, tchau.